E vamos falar um pouquinho de São Paulo agora. O Márcio França, o ministro do Empreendedorismo, declarou hoje que deseja disputar a eleição para o governo de São Paulo em 2026, mas ainda aguarda o aval do presidente Lula. O anúncio foi feito durante um evento para alçar o deputado estadual Caio França, filho do ministro, a presidente do PSB. França afirmou ainda que consultou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disputou o governo de São Paulo na eleição passada, em 2022, e teve resposta positiva para concorrer ao pleito em 2026 e, quem sabe, tentar uma vaga no Palácio dos Bandeirantes. Elias, vamos começar com você. A gente falava aqui outro dia mesmo no programa da dificuldade de um candidato de esquerda no estado de São Paulo. Márcio França, dá para dizer que ele é à esquerda, não sei, mais ao centro, mas, querendo ou não, tá uma figura aí alinhada com o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores não tem, nesse momento, alguém forte aqui no estado, né? Pode ser uma opção viável? Bia, hoje, né, no cenário atual, sendo Tarcísio de Freitas candidato à reeleição, eu acho muito improvável alguém conseguir levar o governo do estado de São Paulo, principalmente pelo seu histórico de eleger mais esse campo do centro-direita a vida inteira, né? Todo o período que a gente tem de democratização, a gente sabe muito bem que foi esse campo que governou o estado de São Paulo. O Márcio França, se a gente for trazer um pouquinho atrás, né? Ele é um político que ele joga muito sozinho e com seus interesses pessoais. Ele sempre foi essa figura, tinha ali o partido onde ele era o grão-mestre ali do partido, onde ele dava as cartas, onde ele fazia justamente tudo, a ponto de sempre foi muito próximo à esquerda, sempre foi muito próximo ao presidente Lula, mas ao ponto dele alçar ali uma possibilidade de enxergou um vácuo onde ele podia ser candidato a vice-governador na chapa do Geraldo Alckmin, e ele conseguiu ser eleito vice-governador, desagradando ali, né, esse campo da esquerda, e na época muito se falou de traidor e etc., porque ele tinha feito essa aproximação com o tucanato, né? E agora, depois disso, hoje, né, o próprio Alckmin é do seu partido, né? Ele tem um poder muito grande dentro do PSB aqui no estado de São Paulo. Então, assim, o dirigente partidário no Brasil, ele é uma figura muito empoderada. Então, o meu entendimento é que o Márcio França ele pode vir a ser candidato, porque a minha visão é que, para ele ser candidato, ele só depende dele mesmo. Agora, uma construção de centro-esquerda para ele trazer outras forças, principalmente o PT, a gente também tem que lembrar que o PTSP, o PT de São Paulo, ele é um partido que ele tem uma musculatura própria, óbvio que o Lula é o grande líder do PT a nível nacional, mas quando o Lula precisa e depende tanto do PT municipal ou do PT do estado de São Paulo, ele precisa baixar e vir negociar isso com o seu próprio partido. Já custou caro, né, o PT abrir mão de uma candidatura à prefeitura aqui na cidade de São Paulo. Eu não vejo hoje o PT abrindo mão novamente de uma cabeça de chapa para poder angariar o Márcio França, né? Para poder ter uma chapa junto com o Márcio França. Esse é o meu ponto de vista, não enxergo esse potencial do Márcio França trazendo essas forças, né? Ele falou de trazer o PV, de trazer o Rede, de trazer o PT para essa grande composição. Agora, num ponto de vista né? Ele está marcando o território, ele está se antecipando, ele está antecipando desse lado da esquerda, ele está antecipando o nome. E isso pode ser benéfico a ele, né? Agora a gente tem que lembrar também que ele abriu mão também na última eleição e tinha ali um potencial de votos do Estado para o Haddad, foi candidato ao Senado porque enxergava que seria eleito facilmente com seu rical, né, senador da República, e não foi eleito. Hoje ele é um político sem mandato. Eu acho que falta uma peça nesse tabuleiro, que é o ex-governador, atual presidente da República, Geraldo Alckmin. Márcio França pode até combinar com o Lula, pode até combinar com o Haddad, mas se ele não tiver no seu palanque Geraldo Alckmin, não há a menor viabilidade. Eu concordo com Elias, eu acho que em sendo o atual governador Tarcísio de Freitas candidato à reeleição, o jogo fica muito restrito. Mas se Tarcísio de Freitas for candidato à presidência da República, aí eu acho que o próprio Alckmin vai olhar para São Paulo como uma possibilidade, porque aí nós temos alguns candidatos pontuais, mas nenhum deles com a visibilidade e com a musculatura
do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, a candidatura do Márcio França pode até acontecer, mas se o Alckmin não quiser. Se o Alckmin quiser, ele é o candidato natural e eu aposto que o presidente Lula vai querer ter o palanque do Alckmin aqui em São Paulo. Ele faz um gesto para o Alckmin, ele abre um espaço para negociação no cargo de vice-presidente na sua chapa. É o melhor cenário possível e alguém que tem muito mais capilaridade que o Márcio França. Então, já dissemos da outra vez, eu acho que vale repetir. Tarcísio abre essa fila, mas se o Tarcísio sair da fila, eu acho que o Alckmin vai acordar de manhã, no dia que ele receber essa notícia, com outros planos. Moacir. Pois é, eu acredito que concordo com a visão de vocês. Eu acho que o Márcio França, ele foi vice do Alckmin em determinado momento, ele tem muita força na Baixada Santista, que é o seu berço político, é lá que ele se destaca, né? No entanto, ele não conseguiu ainda essa capilaridade mais estadual, esse peso estadual, né? Tradicionalmente, o eleitor de São Paulo, especificamente o do interior, é um eleitor mais conservador. Como a Bia lembrou, o PT não tem um nome forte, e já não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu recentemente, como lembrou Elias, no caso da candidatura a prefeito. Então, o PT não tem um nome forte para concorrer. Então, como não existe espaço vazio em política, você precisa ocupar os espaços. Então, existe uma estratégia pensada aí. Márcio França é de um partido importante, relativamente importante em São Paulo, é o partido do Alckmin, partido do vice-presidente, e como não existe espaço vazio, você ocupa esse espaço. No entanto, tudo fica esperando a definição do momento posterior, né? Vamos ver o que acontecerá uma vez mais próximo das eleições, para que a gente tenha, então, mais desenhada essa tentativa de sucessão. A gente precisa, então, ter muito claro o que vai acontecer, porque é como xadrez, né? Então, as peças vão sendo jogadas e elas dependem de uma determinada evolução para que tenha um determinado resultado. Então, a ver o que acontecerá de acordo com a definição dos nomes principais, né? Uma vez, certamente, sem dúvida, uma vez que se Tarcísio não participar, se ele for disputar a presidência da República, abre-se um leque para outros candidatos que têm bastante força, mais do que o Márcio França, que um dos casos, por exemplo, é o do Alckmin. Eu acho meio complicado que o PT resolva mais uma vez não lançar ninguém. Houve um grande debate interno, que a gente sabe que houve um debate interno bastante forte, e que o PT efetivamente precisa lançar alguém, algumas alas defendem isso, mesmo que seja para ser derrotado. De qualquer maneira, ele estará marcando o seu espaço lá. Se não fizer isso, esse é o estado onde nasceu o PT. Então, se não fizer isso, cada vez mais o PT pode estar se distanciando das suas bases. Então, a ver o que acontecerá a partir de uma série de definições. Lançar uma candidatura própria é importante para o PT, Maria, porque perdeu muito espaço, muitas prefeituras nas últimas eleições, né? E aqui em São Paulo, na prefeitura, um outro comentário que eu gostaria que você fizesse é o seguinte: apesar desse possível aceno que a gente comentou, Lula e Alckmin, na prefeitura isso não aconteceu. Lula apoiou Guilherme Boulos e Alckmin foi lá para o lado da Tabata Amaral até afunilar no segundo turno, né? Exato. É importante, sim, claro, o partido ter um candidato próprio, mas isso é viável? Resta saber. A gente vê aqui a discussão da crise política de sucessão da esquerda. Quem vai ser, por exemplo, o sucessor de Lula? A gente não sabe. Lula vai estar apto em termos de saúde para concorrer em 2026? A gente também não sabe. Então, é tudo uma grande questão. É viável? O PT tem um nome forte para trazer como chapa própria em 2026 aqui para o Estado? Ao que eu vejo atualmente, não. Eu acredito que não. Tem nomes importantes, influentes, né? A própria família Tato tem muita influência aqui no município de São Paulo, mas eles têm poder político para se candidatarem como um governador. A gente comentou aqui, os meus colegas falaram anteriormente, o estado de São Paulo é mais conservador, é mais de direita. Então, o Tarcísio já está praticamente, né, com uma campanha bem positiva se ele decidir se recandidatar. Eu queria chamar a atenção, né? Vendo esse movimento do Márcio França, me lembrou um pouco o que o Ronaldo Caiado fez em Salvador, lançando sua pré-candidatura à presidência, né? Algo que, assim, ainda estamos a alguns
meses à frente das próprias pré-campanhas e campanhas de 2026, mas a gente vê políticos influentes que têm polos de poder aí saindo à frente dos seus opositores ou concorrentes. Eu acho isso um movimento político muito interessante de ver, pessoal. Por quê? Porque um político que se garante como um candidato, um pré-candidato, ele vai criando ali uma zona de influência ao redor dele que é muito importante na hora que ele for barganhar ou fazer acordos políticos, porque ele já tem um eleitorado ali meio que se formando. Então é interessante ver esses movimentos políticos, viu? Fiquem bem atentos com os candidatos que se dizem pré-candidatos e no final das contas acabam com um ministério, com uma secretaria, porque é justamente um movimento político de poder. Elias. Não, eu concordo muito com o que a Maria colocou. A gente tem que lembrar que a eleição do ano que vem é a eleição que define recurso público, né, de fundo partidário, fundo eleitoral, e que é baseado na quantidade de deputados federais que uma legenda tem. Então, é óbvio que uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no estado de São Paulo, acaba fortalecendo essa chapa de deputados federais e, consequentemente, mais recursos e, consequentemente, mais tempos de TV e etc. A gente tem que lembrar que o Márcio França tem uma dificuldade, que hoje o PSB ele é um partido com pouco tempo de TV e a gente pode notar que isso custou caro, talvez a Tabata Amaral no ano passado, né? Existia ali uma expectativa da Atena ser o vice e ali turbinaria um pouco o seu tempo e, sinceramente, eu acho que talvez se tivesse conseguido manter essa parceria de PSDB juntamente com o PSB, poderia ter tido um resultado mais favorável a essa frente esquerda, né, centro-esquerda, o que não aconteceu. Então, é evidente que na eleição do ano que vem há uma necessidade muito grande, assim como a direita a nível nacional, ela tem que estar consolidada numa única candidatura, seja para enfrentar Tarcísio de Freitas, ou seja para ocupar esse espaço, como bem colocou a Cássio Miranda, que se caso o Tarcísio não for o candidato, abre de fato uma possibilidade ali, pela primeira vez, talvez, do centro-esquerda ocupar o Palácio dos Bandeirantes, mas precisa ter uma candidatura coesa. Eu não consigo enxergar nesse momento se o Márcio França seria esse nome mais viável. Eu, sinceramente, não consigo enxergar, principalmente porque ele vem aí de 2 derrotas consecutivas, na verdade, 3 derrotas consecutivas, né? Sendo que uma ele foi muito bem, foi no segundo turno, por 2% não ganhou de João Dória Júnior, mas, de novo, né? Era muito mais pela rejeição naquele momento que o Dória tinha do que um capital político que Márcio França poderia vir a ter, né? A Cássio, e a direita, se Tarcísio, então, sai à presidência da República, tem um nome forte? Porque eu já ouvi o nome do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que deixou nas entrelinhas que poderia, o presidente da Lesp, André do Prado, Gilberto Kassab, que é o braço direito de Tarcísio, mas algum desses nomes faz sentido no contexto do Estado? Aí eu acho que a gente tem um flanco aberto. Primeiro porque a gente já falou no programa de hoje e vale reiterar. No momento, a gente faz uma confusão muito grande entre bolsonarismo e direita. A gente trata quase como sinônimo. E é óbvio que um candidato de direita em São Paulo, para que ele tivesse de largada viabilidade, ele precisaria ser abençoado pelo bolsonarismo. Fora desta bênção, aí nós temos o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que por mais que esconda, tem muita vontade. Nas entrelinhas, quem convive na prefeitura de São Paulo sabe que ele tem muita vontade. O ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, também já não esconde mais a sua vontade, mas, independentemente da capilaridade partidária que o PSD tem no estado de São Paulo, o Kassab é uma figura não muito carismática e eu não sei de que forma um marqueteiro tornaria o Kassab de novo um candidato viável. E a gente tem aí candidatos periféricos, o ex-governador Rodrigo Garcia, que está fora do cenário, mas vê aí uma possibilidade, ex-prefeitos que terminaram o mandato em 2024 e saíram bem avaliados, vem aí uma possibilidade. O atual presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, pontuou nas últimas pesquisas. A gente tem o Pablo Marçal, que tem um problema jurídico, mas se coloca como candidato ao governo do estado de São Paulo. Prefeito de Sorocaba, que também teve um problema, mas ele se coloca como presidenciável, ou se o Tarcísio não for candidato ao governador, como candidato ao governo. Eu acho que todo mundo espera um posicionamento do Tarcísio. Por isso que eu acho que esse posicionamento vai mexer muito no tabuleiro e tudo pode acontecer.
Eu ouvi, só falando, o Acácio, quando falou do prefeito de Sorocaba, que é um gênio aí do marketing digital, quem acompanha sabe. E o problema, quando você falou assim, teve um problema, só lembrei quando aconteceu a operação da Polícia Federal na casa dele, ele falou assim, tem um problema, levaram o meu bolo de chocolate com cenoura. Eu pensei isso quando você falou a piada. Enfim, foi ele mesmo que fez, então só estou lembrando aqui aos telespectadores. Eu adoraria ele ter a autoestima do prefeito de Sorocaba. Ele tem uma gigantesca autoestima, né? Olha, e outra pessoa que está se movimentando bastante para as eleições de 2026 é Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O presidente, inclusive, do partido dele, o Novo, já esteve aqui no Palácio dos Bandeirantes, já conversou com o Tarcísio e hoje, durante a participação em um evento de agronegócio, o governador de Minas Gerais sugeriu a possibilidade de se unir ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, para enfrentar o presidente Lula nas eleições de 2026. Nesse caso, Moacir, acho que eles estão considerando um cenário sem Tarcísio, já que Tarcísio ainda não se pronunciou, como disse o Acácio? Aparentemente sim, né? Aparentemente eles estão contando que então, o Lula seria candidato, a gente sabe das questões de saúde, que são muito sérias, né? Eles estão contando que o Lula seria candidato e que ele formaria talvez uma frente para enfrentar o Lula, talvez com alguma chance de vitória, o que esse grupo imagina, né? Ainda bastante complicado, né? As pesquisas ainda mostram que, apesar da perda de popularidade, tem poucos candidatos capazes de enfrentar Lula, fora o próprio Bolsonaro, o que não vai acontecer, como nós sabemos. Então, é uma tentativa eles consideram que um governador bem avaliado como Caiado, estando junto com outros 2 governadores, todos assim com um perfil bastante parecido, eles acreditam que de alguma forma conseguirão enfrentar o presidente. Eu não vejo muito essa possibilidade nesse momento, mesmo com o governo em baixa, com o governo com baixa popularidade. Ainda a figura do Lula é maior do que o PT, como nós sabemos, e ele ainda tem muita força. Resta saber se ele vai ter condições físicas para ser candidato. E a gente na prática não se sabe quem que seria o abençoado, para usar a expressão que o Acácio acabou de usar, né? A expressão de o abençoado que poderia concorrer contra esses, pela centro-esquerda, que poderia concorrer contra esses vereadores juntos, né? Mas, de qualquer maneira, essa declaração do Zema é uma novidade nesse cenário. É uma novidade uma vez que se imaginava que eles concorreriam separados, cada um no seu partido, representando um campo político, todos são de direita, mas cada um no seu partido. Uma união entre os 3, sei lá, um como candidato a presidente, outro a vice, outro de alguma forma participando, exercendo qualquer outro cargo, é uma novidade nesse cenário. Só que a eleição ainda está bastante longe, a gente tem bastante água para correr embaixo da ponte, né? Mas, ao que parece, esse cenário começa a se afunilar em alguns candidatos quando percebem que Bolsonaro... Quer dizer, já se sabia, claro, que Bolsonaro não seria candidato. Vamos ver o que acontecerá, mas teremos provavelmente fortes emoções até chegar às eleições. Isso com certeza. Elias, o que faz mais sentido? Candidaturas individuais de direita, várias, ou um bloco, como eles estão discutindo agora? Bia, no campo político, na questão de estratégia, você ter várias pessoas se colocando é importante. O Zema é uma figura importante, foi reeleito, bem reeleito, é um nome natural, assim como o do Ratinho, do Caiado. Enfim, todos esses nomes, eles representam, inclusive no ato que teve aqui na Paulista, acho que tinha 6 governadores potenciais candidatos a presidente na questão da anistia, algumas semanas atrás aqui na Paulista, né? Agora, o que eu entendo é que se tenha um direcionamento no sentido de algum parâmetro para uma definição. Porque se sair 5, 6 candidatos, cada um por um partido, essa pulverização pode facilitar a vida da esquerda, a vida do presidente Lula, né? Que eu não acho que terá uma vida fácil para conseguir a reeleição dele, não. Eu acho que o Lula é um candidato em potencial, com potencial, provavelmente podemos dizer que já é um nome no segundo turno das eleições do ano que vem.
Agora resta a gente saber quem ele vai enfrentar. Sem Bolsonaro na disputa, todos esses governadores estão aguardando a bênção, né, do Bolsonaro. Agora, pode-se também acontecer de um efeito da Atena, vamos dizer assim, a nível nacional, de pontuar bem na pesquisa e dizer assim, não, eu vou bancar a minha candidatura e eu vou com ela até o fim, né? A gente viu exatamente isso, a gente falou na pauta anterior, né? O Datena viu que estava com 12%, 13% de intenção de voto na pesquisa, falou, não, eu não vou ser vice, eu vou ser o cabeça de chapa, né? Então, acho que é um momento da direita ter muita sinergia entre si, lançar suas candidaturas, cada um colocar aí o seu nome, marcar território, mas em algum momento eles têm que convergir isso de forma até rápida, porque no caso do governador Tarcísio, né, e esses outros também, eles têm que se descompatibilizar, né, para poder ser candidato à presidência da República. Então, tem que chegar, provavelmente até, no meu entendimento, até o final do ano, tem que se chegar em um nome consenso, levando em consideração uma inviabilidade de uma candidatura de Bolsonaro. Maria, o Tarcísio, ele segue falando que não vai se candidatar, né? De todas as vezes que ele fala em público, é nesse sentido. Para ele é interessante adiar um possível anúncio, aguardar? Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que o Tarcísio deve viver um dilema que deve passar na frente de todo político que ganha muita popularidade pelo seu desempenho histórico. Veja, ele tem um cenário muito favorável se ele decidir pela reeleição aqui no governo de São Paulo. E acho que ele vai tender mais a essa escolha. Mas ele também tem a questão do momentum. Ele vive um momento muito popular. E isso é muito importante na política. Porque é como se agora é a hora. Ele é o nome da vez. Então, seria interessante para ele arriscar tudo isso por um cargo na presidência da República? Não sei, mas isso deve ser algo que ele deve colocar ali no tabuleiro de xadrez dele. Esse é um momento do Tarcísio. Ele tem uma popularidade boa, ele é bem visto, né, na direita como um sucessor aí do Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele traria uma certa, né, assim, apaziguaria mais os ânimos com o centro, né? Ele tem uma certa simpatia aí do centro. O governo dele tem uma popularidade boa. Ele tem mais de 65% das pessoas que consideram a sua administração como boa e ótima. Então, é um momento muito bom. Resta a ele entender se cabe uma reeleição quase que certa ou aproveitar um momento político que a hora é agora. Mas é um risco que ele tem que fazer, é uma aposta que ele vai fazer aí no seu futuro político, porque ele pode fazer um segundo mandato excelente e ter um outro momento maravilhoso. Mas, né, é incerto e pode ser justamente o contrário. A gente nunca sabe, a política é muito instável. Cássio, Tarcísio seria o único nome forte o bastante para enfrentar Lula, como dizem por aí, se o ex-presidente Jair Bolsonaro realmente permanecer inelegível? Sim, porque o Tarcísio tem duas características. Ele tem o apoio do Bolsonaro, que é importante para a direita neste momento, mas ele é um Bolsonaro lapidado. Ele é um Bolsonaro sutil. Ele é um Bolsonaro com uma certa cera. A verdade é essa. E o mercado vê com muitos bons olhos a candidatura do Tarcísio nesse momento. Inclusive, o Bolsonaro, algumas semanas atrás, fez críticas pontuais ao Tarcísio exatamente por conta disso. Ele sentiu, pelo menos no meu entendimento, uma certa ciumeira, porque ele viu o mercado fazendo gestos para o Tarcísio. Ele sabe que o Centrão vê com bons olhos a eventual candidatura do Tarcísio. Ele sabe que todos esses candidatos que se colocam, Ratinho Júnior, Caiado, Romeu Zema, eles têm perfis parecidos com o do Tarcísio, mas não têm a musculatura do Tarcísio. Então, no final das contas, o Tarcísio é o candidato ideal da direita. É o candidato que pode fazer frente para o Lula, especialmente porque ele tem entregas para bater no peito e falar, eu fiz. Eu cito como exemplo a transposição do Rio São Francisco, que foi uma das grandes bandeiras do Lula, foi entregue no governo do Bolsonaro e foi um projeto pessoal do Tarcísio. Então há elementos até para a gente, para o eleitorado do Tarcísio adentrar naquele eleitorado de centro, que quer proposta e não quer briga. Então eu acho que o Tarcísio, a Maria bem disse, vive o seu melhor momento.
O cavalo está passando selado na sua frente. Se ele vai subir ou não, são outros 500. Mas eu queria pontuar em relação ao Zema. O Zema foi eleito em 2018 com aquele discurso de antipolítico. Eu não sei se ele vive desse discurso de antipolítico, mas ele faz tudo ao contrário na política. O Zema é a única pessoa que se auto-intitula pré-candidato à vice-presidência da República e procura uma chapa para se encaixar, né? A lógica diz que ele se lança candidato e negocia para ser vice, e não se lança vice de cara, que é o que ele tem feito. Moacir, para o presidente Lula, qual desses players é o melhor cenário? Olha, é difícil dizer, né? Mas certamente seria mais interessante para o presidente, mas seria mais interessante para o presidente enfrentar um desses players mais, digamos assim, mais fracos, né? Que estão em estados menores, que têm menor capilaridade, que não tem toda essa força política que o Tarcísio tem. Certamente seria mais fácil para ele enfrentar o Ratinho Júnior, enfrentar Zema, enfrentar Caiado. Ele estaria numa situação muito melhor. Isso a gente levando em consideração que ele será o candidato, né? E, claro, não será uma eleição fácil, mesmo contra esses candidatos mais frágeis. Será uma eleição muito disputada, como foi a última eleição, bastante disputada. A gente falou ali de uma diferença de 2 milhões de votos, né? Então, teremos uma eleição bastante disputada. Mas o melhor cenário para o presidente, sem dúvida, é enfrentar candidatos que sejam eleitoralmente mais frágeis, né? Que tenham menos condições de competição. Nisso aí eu colocaria esses governadores, vamos dizer, dos estados que não são exatamente estados mais secundários, que não têm a importância que tem em São Paulo, né? São Paulo, sem dúvida, é o estado mais importante do Brasil, é o estado mais rico. Quando vem o governador de São Paulo, claro que ele tem um peso. Alguém que assume o governo de São Paulo, a gente costuma dizer que ele está a um passo da presidência da República, uma vez que ele dirige o principal estado do país. Então, ele está muito próximo para se tornar presidente. E não é o caso de alguém que dirige Minas Gerais, embora seja um estado muito importante e decisivo, não é São Paulo. Não. Muito menos é o caso do Paraná, menos ainda é o caso de Goiás. Então, o cenário ideal é enfrentar os governadores desses estados menores, numa relação de força que lhe seja minimamente favorável, né? O que a gente está vendo é que há uma possibilidade concreta do União Brasil desembarcar do governo, né? A gente está vendo isso quase que acontecer diariamente. Então, o governo vai ter que formular novas alianças, talvez dar mais peso para o PSD, do Kassab, e outros partidos da base, uma vez que a gente relembra que metade dos deputados que assinaram a urgência do projeto de anistia eram da base governista, o que é muito complicado, né? Eram da base governista, naturalmente partidos do Centrão, mas isso é muito complicado para um governo que vai enfrentar agora uma batalha muito forte pela reeleição.